E aí, eu sou Saor Lucena, apresentador do podcast da editora Vida Nova, e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E nesse podcast em específico, nós vamos falar sobre um dos lançamentos da Vida Nova, que é o livro As 7 Igrejas do Apocalipse em seu contexto histórico-cultural, do Colin Hammer. Se você quer saber mais sobre as 7 igrejas que são citadas em Apocalipse, qual delas foi a mais problemática, qual foi a mais de acordo com a vontade de Deus, o que nós podemos aprender com elas para os nossos dias, qual a importância do contexto histórico-cultural para nos ajudar nisso, em questões até mesmo específicas como qual é aquela pedrinha branca que é citada em meio às igrejas, ou por que nós devemos voltar ao primeiro amor, o que isso significa, por exemplo. Dentre outras questões, se você quer saber sobre isso e outras perguntas, você precisa então adquirir esse livro e também ouvir o bate-papo de hoje, que está muito bom, com o nosso convidado Paulo Vale. Mas antes de eu passar para o Paulo, antes da gente começar aqui a conversa, um parêntese. Se você está gostando dos nossos podcasts, se você quer saber mais sobre esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida e de nos ajudar deixando aí seu like, seu feedback, com comentário e compartilhando os nossos podcasts com outras pessoas. Mas é isso aí, vamos agora à nossa conversa e nos acompanhe aí que eu tenho certeza que vai ser edificante para você. Paulo, seja muito bem-vindo ao podcast da Vida Nova. É um prazer ter você aqui novamente com a gente, meu irmão. Saúl, muito obrigado pelo convite. É de fato uma alegria poder estar com você novamente, poder servir a Igreja de Deus aqui no Brasil. Muito bom. E antes da gente começar, como de costume, eu sempre peço para o convidado se apresentar, por mais que você já tenha participado conosco aqui uma vez, mas vale a pena para quem está conhecendo pela primeira vez. Então, Saúl e meus irmãos que acompanham, eu sou Paulo Vale, pastor da Igreja Batista do Redentor, na cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, onde eu sirvo há aproximadamente 20 anos, como um trabalho de plantação. Tem sido uma bênção servir junto a esses irmãos e Deus tem me dado o privilégio também de servir em outras frentes. Hoje mantenho ali os meus trabalhos no Seminário Martin Bucer, trabalhando principalmente no contexto de Novo Testamento, do ensino ligado ao Novo Testamento. Tenho podido também partilhar aí de tempos de boas conversas com o pessoal do The Gospel Coalition, que é a Coalizão pelo Evangelho aqui no Brasil. Recentemente fui convidado e com muita alegria aceitei o desafio de servir ali na revista Teologia Brasileira, da editora Vida Nova. Então é um privilégio também, uma alegria que Deus está me concedendo ali de poder ajudar de alguma maneira. E servindo a igreja na medida do possível, dentro das possibilidades que Deus tem me concedido, nesses meus anos. Muito bom, meu irmão, muito bom. Então, 20 anos aí à frente da igreja, muitos anos de ministério. Em todos esses anos, então, imagino que você já tenha se deparado várias vezes com Apocalipse, com o livro de Apocalipse. E a gente está aqui para falar sobre esse livro aqui do Colin Hammer, que é As 7 Igrejas do Apocalipse em seu contexto histórico-cultural. Então, antes da gente começar a falar do livro em si, vamos falar do livro de Apocalipse. Qual é a sua experiência com ele? Como é que tem sido a sua caminhada com esse livro tão desafiador muitas vezes? De fato, Saúl, assim, na minha experiência, o livro de Apocalipse sempre foi um livro bastante desafiador, sempre foi. É claro que eu tive já a oportunidade de lê-lo algumas dezenas de vezes, ao longo desses 40 anos aproximadamente, 40 e poucos anos de vida cristã. E o livro do Apocalipse, ele é, a meu ver, assim, um livro bastante empolgante, em termos daquilo que ele nos apresenta, E nesses meus anos de ministério, eu me recordo que eu tive a oportunidade de expor o Apocalipse. Esses meus 33 para 34 anos de ministério, eu expus o Apocalipse 2 vezes apenas. Eu digo o livro completo, Pegar vamos dizer assim, do primeiro capítulo, primeiro verso, até o último capítulo, último verso. Sim. Então, foram 2 ocasiões, em 2 ministérios distintos, em 2 igrejas distintas, que eu tive a oportunidade de servir. Mas inclusive a última vez, ela foi recente, ela foi agora no período ali de 2021 e 2022. Que legal! A gente teve a oportunidade de expor.
E foi interessante, Saul, a maneira como eu cheguei ao entendimento de que esse material deveria ser exposto. Eu estava... quando a gente chega, vai beirando a meia-idade, vai chegando à meia-idade, a gente começa a pensar muito em escatologia pessoal, né? Tá certo. As nossas experiências pessoais. E foi uma época que eu comecei a ler bastante um pouco sobre temas ligados especificamente à escatologia pessoal mesmo, sabe? E impressionantemente, coisa de meses depois que eu comecei essa leitura, explodiu a pandemia. Explodiu a pandemia. Então, eu não preciso aqui detalhar, né, o que aquele momento fez conosco, mas foi um momento então que eu acabei mergulhando um pouco mais a fundo e eu saí um pouco da escatologia pessoal e ampliei em termos da escatologia geral, vamos dizer assim, né? E naquele momento, eu acho que muito pelos impasses que a gente estava vivendo, os temores que a sociedade vivia em relação a tudo que a pandemia estava produzindo, né? Foi perceptível a necessidade de expor o Apocalipse para a igreja, porque havia um desejo da parte dos irmãos de conhecerem um pouco mais. E aí foram mais ou menos aí 11 meses, né, que, claro, passei um tempo estudando primeiro e desenvolvendo algumas ideias e tal, para então começar a expor o Apocalipse. E aí esse livro, que para mim é maravilhoso, ele foi exposto aí em um período de aproximadamente 11 meses aqui em nossa igreja. E a experiência, assim como foi também a primeira experiência anos atrás, ela foi muito consoladora para a igreja. O Apocalipse como uma obra que traz, de fato, consolo, conforto, né? Até porque o Apocalipse nos dá um spoiler aí do fim dos tempos e a gente sabe que no final para a gente vai acabar tudo bem. Então, para a igreja foi extremamente... Isso é um bom spoiler, né? É um bom spoiler. E foi assim extremamente consolador. Então a minha experiência ela não é uma experiência tão ampla no sentido de uma quantidade razoável de exposições do Apocalipse. É claro que vários textos já foram pregados isoladamente, mas exposição completa do Apocalipse nesses 34 anos de ministério ocorreram apenas duas vezes, nos meus dois últimos ministérios, né, nas duas últimas igrejas em que eu tive a oportunidade de servir. E é sempre um livro consolador, é sempre um livro abençoador, e esse, inclusive, para mim, foi de fato o propósito para ele ter sido escrito. Muito bom, muito bom. E eu acho que assim, duas vezes o livro inteiro, considerando que toda a escritura é palavra de Deus, a gente tem que expor outros para a igreja, eu acho que é um ótimo número já, na verdade. Eu consideraria como bastante experiência. E, como você falou, numa época chave, né? Porque na época da pandemia, fora os sofrimentos, as dores que a igreja estava passando, se não perseguição diante de um Estado, mas diante de uma doença que infelizmente estava trazendo muita devastação, né? Então, como você falou, muito consolador e também instrutivo, porque eu lembro o número imenso de teorias que surgiram sobre o fim dos tempos na época da pandemia. Tudo ali era alguma profetada falando sobre como o Apocalipse estava se cumprindo nos últimos detalhes e Jesus ia voltar no mês que vem e aquela coisa, né? Então é importante a gente não somente consolar a igreja, mas instruir, até porque a instrução é um meio pelo qual a gente também consola ali, né? Muito bom. Mas aqui o livro, por mais que toque em tudo que o Apocalipse vai falar, ele vai focar bastante no início, onde nós vemos uma ênfase específica na descrição ali das 7 igrejas, certo? E a gente precisa lembrar aqui para o ouvinte quais são essas 7 igrejas. De maneira resumida, a gente vai poder aprofundar um pouco mais nelas no decorrer da conversa, mas quais são essas 7 igrejas que nós estamos falando? Conforme a lista ali do Apocalipse, nós temos a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As igrejas eram conhecidas pelos nomes das cidades em que elas se encontravam, né, na região da Ásia Menor. Sim, então não temos Igreja Batista Reformada de Jundiaí, minha igreja, não temos a sua igreja especificamente. Qual a relevância então de nós aqui no século XXI que não tivemos um livro endereçado à nossa igreja? Qual a importância para nós de conhecermos mais a respeito do contexto por trás dessas 7 igrejas? De fato, assim, a gente não tem nenhuma obra que tenha sido endereçada diretamente para as nossas igrejas locais, onde nós servimos hoje, mas nós temos a própria Escritura, ou toda a Escritura que foi
doada por Deus, que foi fruto da revelação divina de um Deus que desejou se dar a conhecer ao homem, e então inspirou homens sagrados, santos ali, que estiveram a seu serviço para compor o texto, para elaborar o texto, e obviamente esse texto, por providência divina, chegar então às nossas igrejas. Eu acredito que a relevância não só é das 7 cartas que são consideradas no livro, lançado aí pelo Colin Hammer, mas toda a escritura, de fato, ela é proveitosa para a Igreja de Jesus Cristo em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer tempo. No caso especificamente das 7 igrejas, por terem sido endereçadas diretamente a algumas comunidades que atravessavam tempos de bastante luta por conta da fé, essas cartas elas acabam tendo uma relevância em termos de aplicabilidade para as nossas realidades locais, que não são as mesmas, né? Então, as realidades onde, por exemplo, você serve, ainda que possa haver alguma semelhança com as realidades onde eu sirvo, mas existem algumas coisas bem específicas que dizem respeito à comunidade onde você serve e à comunidade onde eu também sirvo, né? E aí, obviamente, que essas cartas, eu acredito que elas conseguem dar conta de muitas dessas circunstâncias que a gente atravessa como igreja local. Então, não havendo uma carta de fato sido escrita diretamente para as nossas comunidades onde nós servimos, mas aquilo que Deus revelou a João e que está lavrado no Apocalipse é extremamente relevante e com ampla aplicabilidade para as igrejas onde a gente serve, porque muitos dos elementos que nós vamos encontrar nessas cartas, os seus desdobramentos se assemelham a muitas coisas que a gente vive hoje, apesar dessa distância aí de aproximadamente 2.000 anos, né, 1.900 anos aproximadamente, entre as realidades do Apocalipse e as nossas próprias realidades, né? Então, uma aplicabilidade, plena aplicabilidade. Com certeza. E eu acho que uma pergunta que talvez alguns fiquem tudo bem, mas a epístola, né, no caso, o livro de Apocalipse, ele é inspirado e ele é para todos os tempos, ele tem algo a nos ensinar, mas qual a relevância de saber esse contexto histórico-cultural por trás do que aconteceu com essas igrejas e não somente ler o que está escrito ali em Apocalipse? Tem algo que vai nos ajudar mais nisso? Sim, bastante. A gente precisa lembrar que as 7 igrejas às quais o apóstolo João enviou o Apocalipse, elas estavam localizadas em uma região que era uma região bastante próspera no contexto do Império Romano, né, uma região conhecida como Ásia Menor, né, e que era, como eu já disse, uma importante província do Império Romano, né, e muitas cidades que compunham a Ásia Menor não eram apenas cidades ricas, mas também cidades estratégicas, com um alto grau de religiosidade, consequentemente com um alto grau também de paganismo, né? E muitas das questões que Cristo trata junto às 7 igrejas, na medida que a gente lê as cartas dos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, estão vinculados ao elemento histórico-cultural que muitas dessas cidades de fato experimentavam, né? E uma coisa bastante curiosa, antes de talvez entrar um pouco mais detalhadamente nesse aspecto, é a própria composição geográfica da designação das cartas. Por quê? As igrejas apresentadas nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, elas são escritas a partir da ilha de Patmos, né, onde o apóstolo João está exilado por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. E aí veja, a partir da ilha de Patmos, a cidade mais próxima das 7 cidades que são mencionadas nos capítulos 2 e 3 era de fato a cidade de Éfeso, que ficava mais ou menos ali a 100 quilômetros de Patmos, né? Ficava a 100 quilômetros de onde João estava. E a ordem que as demais cidades aparecem no texto está relacionada com um caminho mais apropriado que um mensageiro poderia percorrer a fim de visitar as 7 igrejas e entregar as cartas. Interessante. Isso é bem interessante, porque você pega a ilha de Patmos, você vai descobrir que Éfeso geograficamente é a cidade mais próxima, e você tem uma rota
que inclusive havia sido construída, né, pelo próprio Império Romano, e essa rota passa pelas 7 cidades nesta ordem, na ordem que nós encontramos nos capítulos 2 e 3. Então isso é bastante curioso. Agora, quanto ao valor de se conhecer o contexto histórico-cultural de cada uma das 7 cartas, né, acaba projetando luz para que a gente compreenda devidamente, né, o texto, compreenda devidamente as circunstâncias que cada uma das igrejas vivia, né, os estados espirituais em que aquelas igrejas se encontravam. E muitos dos problemas enfrentados por aquelas igrejas foram inclusive denunciados a partir de algo que se identificava com a cultura da própria cidade. Então aí entra a questão histórico-cultural, né? Veja, por exemplo, o caso de Laodiceia, né, uma das 7 igrejas, né? Era uma cidade importante na produção de um ingrediente para a composição de colírios. E quando Jesus Cristo escreve, ou quando Jesus Cristo revela a João aquele recorte ligado à igreja de Laodiceia, ele diz lá no capítulo 3, no verso 18, ele diz as seguintes palavras: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Então a gente entende assim, por que Jesus menciona comprar colírio para que eles pudessem ver? Porque aquela cidade era produtora de um ingrediente dos mais importantes para a elaboração de colírios. Então, veja, isso não é só a igreja de Laodiceia, você vai ver isso também em algumas outras igrejas. Mas a maneira como Cristo trata os problemas da igreja a partir de realidades que a própria igreja, desse negócio de colírio a gente entende. E Jesus aplica, né, Jesus ensina ao povo de Laodiceia, à igreja de Laodiceia, a partir de um elemento que fazia parte da cultura, da economia da própria cidade de Laodiceia. Então, se eu prosseguisse aqui, eu poderia dar outros exemplos em relação às outras 6 igrejas. Eu acho que vou deixar aí a curiosidade em aberto para que os nossos irmãos realmente leiam o Apocalipse. É uma obra espetacular, ela é uma obra muito abençoada e, ironicamente, uma das obras menos lidas da Bíblia. Eu não sei você, Saul, não sei você que nos acompanha, mas eu conheço pessoas, por exemplo, que já usaram essa sentença para mim: pastor, eu tenho medo de ler o Apocalipse. Não é para ter medo, já ouviu, né? Não é para ter medo, é uma fonte de grande consolo, de grande conforto para a igreja. A gente só precisa entender adequadamente ali o contexto histórico-cultural e fazer as devidas aplicações para as realidades hoje, né? Então é extremamente importante, Saul, a gente precisa conhecer os detalhes que estavam ligados ali àquelas 7 igrejas. Muito bom. E quando a gente vai ver essas cartas para as igrejas, ele vai fazendo exortações a cada uma delas. Dentre essas, assim, pelo que você percebe, Paulo, quais são as mais problemáticas, ou no caso, qual você diria ser a mais problemática e qual você diria ser a menos problemática? Bom, eu diria, Saul, o seguinte, que as 7 igrejas, essas 7 igrejas, elas podem ser, de uma maneira até bem didática, divididas em 3 grupos. Tá? Nós vamos ter um grupo ali de igrejas que apenas receberam elogios da parte de Nosso Senhor. Esmirna e Filadélfia, por exemplo, são essas 2 igrejas que só receberam elogios. Você vai encontrar ali 3 igrejas que receberam elogios, mas também receberam sérias advertências. Então nós vamos encontrar nessas 3 a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo e também a igreja de Tiatira. E você vai encontrar ali 2 igrejas que apenas receberam advertências. Só foram advertidas, não receberam da parte de Nosso Senhor nenhum elogio, que são as igrejas de Sardes e de Laodiceia. Então, por esses critérios, as mais problemáticas seriam então Sardes e Laodiceia. As mais problemáticas, né? Pois elas não recebem qualquer elogio. Não há da parte de Nosso Senhor, vamos assim dizer, nenhum contentamento com o estado espiritual dessas igrejas. Não havia
um contentamento da parte do Senhor. Havia, pelo contrário, uma tristeza em relação àquilo que essas duas igrejas, no caso Sardes e Laodiceia, haviam se transformado, né? Por outro lado, as igrejas de Esmirna e a igreja de Filadélfia receberam apenas elogios da parte de Nosso Senhor, sem quaisquer advertências. Então, eu não apontaria talvez uma ou de um lado e uma de outro lado. Eu acho que dá para a gente trabalhar com duas de um lado e duas de outro. E, bom, as que receberam advertências, que não estavam em boa condição diante de Cristo, Sardes e Laodiceia. Por outro lado, Esmirna e Filadélfia como modelos de igrejas em tempos de lutas, em tempos de hostilidade à fé, em tempos de perseguição por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, igrejas que sofreram, mas que se mantiveram firmes na presença de Cristo ante o sofrimento. Muito bom. É interessante que, inclusive, até hoje, né, você consegue encontrar muitas igrejas com o nome Filadélfia, né? Justamente por causa dessa intenção. Esmirna eu não conheço muitas igrejas que usem o nome Esmirna, mas Filadélfia, Igreja Batista, Filadélfia, Igreja, não sei o que, Filadélfia. Eu não conheço nenhuma que se chama Igreja Batista Sardes ou Igreja Batista Laodiceia. Isso eu não conheço. Exatamente. Mas, olha, uma coisa que eu também acho interessante é que, na hora de se referir a essas igrejas, é dito que é algo para os anjos das igrejas. Quem seriam esses anjos aqui? A gente está falando de, sei lá, de Miguel, de Gabriel, ou quem são esses anjos aqui? Não é uma pergunta, eu diria, fácil de responder, não é? Se a gente pega a longa tradição de comentários cristãos sobre o Apocalipse, a gente vai notar claramente assim, que não há uma uniformidade de pensamento sobre quem seriam esses tais anjos, né? Então, não é realmente uma pergunta simples. É bastante comum, que a gente percebe que é bastante comum nós ouvirmos pessoas se referindo aos pastores das igrejas locais como anjos em suas respectivas igrejas, né? E a razão para isso talvez esteja no próprio significado da palavra anjo, né? O angelos, no grego, né, que pode ser traduzido como anjo, né, seria quase uma transliteração, mas pode ser também traduzido por mensageiro ou por enviado, né? No caso do livro, o Colin Hammer, ele apresenta ali, ele levanta ali algumas possibilidades. Primeiro, a primeira possibilidade, até porque a gente vai encontrar alguma reverberação na história sobre essa possibilidade, é que esses anjos seriam espécies de guardiões celestes das igrejas locais. Seriam, de fato, anjos, seres celestiais, que nesse caso teriam ali a responsabilidade, de alguma maneira, de lidar com as comunidades locais. Talvez esse pensamento não seja muito tradicional hoje, sobretudo no meio cristão evangélico, ou até mesmo reformado, vamos dizer assim. A gente não vai encontrar muito essa ideia, mas se a gente voltar no tempo e pegar aí alguns materiais do passado, essa era uma ideia plausível na cabeça de muitos intérpretes da Bíblia. Então você encontrava quem pensasse dessa forma. Uma outra possibilidade, né, que ele levanta também, seriam representantes humanos de Cristo nas igrejas. E aí, nesse caso, justificaria a ideia dos pastores, dos presbíteros, no contexto da igreja local. Que talvez seja um pensamento, eu acho que a gente pode concordar nisso, que se mantém até hoje. Eu acho que se a gente fizer um levantamento tanto na igreja onde eu sirvo e na igreja em que você serve, e perguntarmos para os nossos irmãos quem seriam os anjos, muito provavelmente a resposta que nós ouviríamos com grande predominância é que são os pastores, que são os presbíteros da igreja local. E ele levanta essa hipótese também, né? A hipótese dos pastores. Uma terceira hipótese seria uma espécie de personificação da igreja local. A igreja local como sendo o próprio anjo. E aí, na mentalidade do Hammer, quando ele levanta essa possibilidade, ele está falando aqui, ele está usando aqui o conceito da igreja como mensageira. A igreja como enviada à sociedade para, obviamente, tornar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo conhecido. Eu acredito que essa ideia não encontre tanta força na história, mas há quem tenha levantado essa hipótese também. A quarta possibilidade, que seriam
não pastores, mas mensageiros humanos. E qual seria o ponto aqui que eu li certa vez? O grau de alfabetização naquela época não era um grau elevado. Nem todas as pessoas tinham, de fato, a capacidade e a habilidade de ler. Isso na sociedade, de um modo geral. Quando a gente olha ou pensa na igreja como uma sociedade reduzida, menor, a probabilidade ou a plausibilidade de haver ali na comunidade pessoas que tivessem competência leitora para poder pegar uma carta e poder ler essa carta diante da congregação era mínima. Então, alguns acham que a palavra anjo seria uma designação de pessoas que não necessariamente seriam os presbíteros ou pastores, mas crentes em Jesus Cristo, que tinham a capacidade leitora e que, ao receberem as cartas que, vamos dizer assim, eram lidas nas comunidades locais, elas mesmas liam para as comunidades locais. Então, seria ali uma espécie de nomenclatura, talvez até para uma pessoa que não ocupasse uma função, vamos dizer assim, de importância no contexto da igreja local, mas apenas que tivesse competência leitora. E a última possibilidade seria um termo para o qual não haveria uma equivalência lexical. Seria um sentido dado à palavra anjo que não se sabe qual seria esse sentido, né? Então, o Hemer levanta essas 5 possibilidades, né? Então, assim, existe plausibilidade em algumas delas. Em algumas, uma plausibilidade maior, talvez em outras uma plausibilidade menor, mas a gente não pode fechar os olhos de que existe plausibilidade para elas. Particularmente, aí é uma ideia bem pessoal, mas que também aqui não bato o martelo, é apenas um palpite, né? Se alguém pensa diferente, não tem problema algum, mas eu tendo para 2 dessas 5 hipóteses. Eu penso na hipótese de representantes humanos de Cristo nas igrejas locais, que seriam os pastores, os presbíteros. Eu diria até que essa é um pouco mais forte. E a outra, representantes humanos com capacidade de leitura no contexto da igreja. Eu tendo também a pensar que isso, a meu ver, a plausibilidade é maior do que as 3 que eu não citei, que eu não cito, né? Mas eu vejo que talvez os pastores tenham uma plausibilidade maior de serem os anjos aos quais as cartas foram dirigidas para que fossem lidas. Interessante. Eu também que eu acabo fechando, que eu mais ouvi comentários fecharem. Mas isso não quer dizer, tá, ouvintes, que vocês devem chamar os seus pastores de anjos, né? Não me chamem de anjos, pelo menos lá na igreja. Não mesmo. Pastores não são anjos. Isso aí. Mas interessante é que existem muitas outras coisas nessas epístolas, expressões-chave que realmente, se a gente não busca analisar um contexto histórico-cultural, a gente fica um pouco no escuro para entender o significado espiritual mesmo, de como aquilo se aplica de forma mais clara à nossa vida. E aí, mais uma vez, a importância, né, de um livro como esse aqui, que vai nos ajudar a entender o livro de Apocalipse e tirar o medo de algumas pessoas de lê-lo, né? É interessante isso aí. Aqui no livro, o Colin vai pegar cada uma dessas igrejas, cada uma dessas 7 igrejas, e ele vai abordar o contexto falando de algumas características-chave, né? Então ele começa com Éfeso e vai seguindo na ordem que é dito lá, até a última. E vai falando, por exemplo, ali em Éfeso, o que é esse... o primeiro amor ele vai falar sobre a árvore da vida, vai falar sobre, em Esmirna, sobre o primeiro e o último, coroa da vida, e assim ele vai, né? E a gente não tem condições de, na nossa conversa aqui, abordar todos esses elementos. Então, o que é que eu quero fazer com você aqui, Paulo? Eu queria pegar alguns elementos de cada uma dessas, a gente não tem nem como aprofundar somente em uma tudo, e depois os ouvintes estão aí, claro, convidados a se tornarem leitores dessa obra e nela conseguirem se aprofundar. Mas continuando aqui na nossa conversa, vamos começar um pouco com Éfeso, e por ser a primeira, por ser talvez uma das mais importantes dessas, né? Nós temos até a epístola de Paulo aos Efésios. Então, nesse sentido, o que a gente pode falar do contexto geral da igreja de Éfeso? Éfeso, sem dúvida, era uma cidade muito importante no contexto do primeiro século, né, no contexto do Império Romano, e no contexto da divulgação da fé, também no Novo Testamento. Bom, Éfeso ela é capital, né, era a capital da província,
era conhecida ali como a metrópole da Ásia, uma cidade extremamente importante, com uma fluidez econômica, até religiosa, muito grande, sobretudo quando comparada às outras 6 igrejas que são citadas no livro do Apocalipse. E era a capital da província da Ásia, né? Dessa chamada província da Ásia Menor, que você tem a Ásia como um espaço geográfico muito mais amplo e a Ásia Menor, que era um recorte geográfico em que essas cidades que são citadas em Apocalipse 2 e 3 se localizavam, né? Era uma cidade próspera, era uma cidade que estava situada numa rota comercial muito importante de Roma para o Oriente, portanto, era a cidade que ligava a capital do Império ao Oriente, e uma cidade pagã, extremamente pagã. Ali havia um culto pagão em honra a uma deusa chamada Diana ou Ártemis. Os 2 nomes estão corretos, são adequados, cujo templo, inclusive, pela sua grandeza, pela sua suntuosidade, foi reconhecido, inclusive, mais tardiamente como uma das maravilhas do mundo, né? Em termos da arquitetura, né? E era um culto muito... Sim. E era um culto muito celebrado na cidade de Éfeso, e reverberando, inclusive, para as cidades vizinhas. Agora, de todas as igrejas mencionadas por João, a de Éfeso é a igreja, como você já bem disse, que nós mais conhecemos. Quando olhamos para as 7 igrejas, a que nós mais conhecemos é a igreja de Éfeso. Nós temos muitas informações dentro do Novo Testamento sobre a igreja de Éfeso, e até depois, ali no 2º século, nós vamos encontrar documentos que foram dirigidos às comunidades de Cristo ali na cidade de Éfeso, né? Então a gente, por exemplo, sabe pelo livro de Atos como o evangelho chegou à cidade de Éfeso, né? A gente tem ali o livro de Atos que vai narrar a chegada do evangelho e como o evangelho foi pregado naquela cidade, como é que o evangelho foi propagado pela voz, pelas mãos do próprio apóstolo Paulo. Você citou aí a Epístola aos Efésios, né, que é uma carta importantíssima, que vai tratar da igreja de Jesus Cristo, porque aparentemente, até onde a gente pode perceber, o elemento central, o tema central, o eixo, no caso da Epístola aos Efésios, é a igreja. Esse é o tema, vamos dizer assim, central da Epístola aos Efésios. E nós sabemos qual é o estado da igreja de Éfeso no final do 1º século, pelas palavras que Jesus dirige no Apocalipse. Então você sabe como é que o evangelho chegou, você sabe como a igreja passou ali por décadas posteriores à chegada do evangelho, e como é que a igreja se encontrava ali no final do 1º século, né? Pelas palavras que a gente lê no capítulo 2, de 1 a 7. Então o próprio livro do Apocalipse nos mostra algumas coisas sobre a igreja, né? E Éfeso, especificamente, é das 7 igrejas, uma daquelas que recebe tanto o elogio da parte de Deus, né, em Cristo Jesus, quanto também advertências. Então é uma igreja que está ali, juntamente com outras 2, recebendo elogios e também advertências, né? E especificamente aqui, talvez a grande pergunta que normalmente as pessoas fazem quando leem as palavras da carta dirigida à igreja de Éfeso é sobre o tal primeiro amor, né? Então você pega ali o capítulo 2, Jesus falando, né, e João escrevendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Estamos diante de um texto que também não é tão simples. Não é tão simples o que seria aqui o primeiro amor. Uma Mas interpretação o pessoal gosta dessa expressão, viu? Tem até música para isso, né? Tem. Mas assim, dentre as possibilidades, uma que me parece legítima, e aí eu preciso abrir aqui um parêntese, Saul, para dizer o seguinte: não é possível compreender adequadamente o Apocalipse sem conhecer o contexto histórico-cultural das 7 igrejas. Eu acho que isso é fato que todos nós estamos convencidos. É preciso conhecer o contexto histórico-cultural. Mas eu gostaria de acrescentar algo. Não é possível compreender devidamente o Apocalipse sem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele projeta muita luz, inclusive muitas coisas citadas no livro do Apocalipse são retirados diretamente do Antigo Testamento. Você vai ter textos ali que são retirados, sobretudo, dos profetas e até do Pentateuco, sobretudo de Deuteronômio, Êxodo,
que são amplamente citados. Então, eu acredito que conhecer a história, a cultura dessas 7 igrejas é fundamental. Mas a gente não pode abrir mão do Antigo Testamento. E por que eu faço menção disso? Exatamente para tentar encontrar aqui um caminho que justifique ou que nos ajude a entender esse abandono do primeiro amor. Parece, isso não é uma ideia da minha cabeça, alguns autores apontam nessa direção, parece que de alguma maneira há uma alusão às condições da relação de Deus com o seu povo no livro de Oséias. Ok? Nós vamos lembrar que no livro de Oséias, o problema é o casamento entre Deus e o seu povo. E o próprio profeta, ele precisa viver determinadas experiências que demonstram uma realidade entre Deus e o seu povo. Parênteses aqui, aliás, eu tenho pena de Oséias, eu acho que é um dos profetas que mais sofreu, coitado. Mas sofreu, eu não tiro a sua razão, eu também acho, né? E profetizar nessas circunstâncias, olha, e profetizar nessas circunstâncias que, enfim, ele acabou sendo levado, né? Mas ali em Oséias você tem muito essa ideia da perda do primeiro amor do povo de Israel em relação ao seu Deus. Então, assim, alguns intérpretes chegam a dizer que aqui de fato é um abandono progressivo da parte do povo em relação a Deus. E que isso, muito provavelmente, era o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Era uma igreja cristã? Sim, era uma igreja cristã. Era uma igreja importante no cenário do Novo Testamento? Sim, era uma igreja importante no cenário do Novo Testamento. Mas com o passar do tempo, com as décadas se passando, parece que a igreja foi se esfriando em relação ao Evangelho, em relação àquele primeiro momento em que eles conheceram a Cristo e que se renderam a Cristo e que passaram a viver para Cristo. E eu acho que isso também, Saul, a gente pode, de alguma maneira, a gente pode compreender também à luz da experiência de Juízes, o livro de Juízes. Por quê? Uma coisa que eu aprendo no livro de Juízes, que a gente pode aprender no livro de Juízes, é que assim, parece que uma geração, ela se compromete com Deus, ela adora a Deus, ela busca a Deus, mas aí surge uma geração que se esquece do Senhor. Aí o povo sofre, na sua misericórdia Deus levanta ali um líder, um juiz, aí ele restaura o povo, né, vence as batalhas do povo, o povo então volta a buscar o seu Deus, mas aí passado um tempo, novamente o povo se volta para os ídolos, para o pecado, para a maldade, para a transgressão. Me parece que é exatamente isso que acontece aqui em Éfeso. Havia se passado aquela geração lá que ouviu a mensagem pregada por Paulo, que experimentou milagres operados pelos apóstolos. Aquela geração havia passado, e agora essa geração havia se esfriado, não havia, de fato, abraçado com o mesmo amor, com o mesmo desejo, com o mesmo vigor, o Evangelho, tal como Paulo havia pregado. Então, acho que esse é um ponto para a gente, de fato, bastante importante quanto à igreja de Éfeso. E uma outra coisa que eu acho interessante também de Éfeso, fora a questão do primeiro amor, é a citação de um grupo específico, né, que são os Nicolaítas. Então, esse é um grupo que eu já vi pessoas comentarem, mas são poucos os que entendem quem eles são especificamente, né? Então, que grupo é esse? O que é que eles faziam? Por que é que eles são citados aqui? O verso 6, né? É o verso 6 do capítulo 2. Ele cita: tens contudo a teu favor, e aqui no caso está aí até um elogio à igreja, né? A teu favor, que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. É interessante aqui, Paulo, antes de você continuar, só um parênteses, né? Deus dizendo que a igreja tem a favor dela, que ela odeia. Só que ela odeia aquele que também é odiado por Deus, aquele que pratica o pecado, né? Porque esse é um ponto, assim, só um parênteses aqui que me chama a atenção nesse texto, né? Que as pessoas pensam num Deus que é só amor, mas acho que esse Deus não tem justiça, não tem, né? E aí, interessante esse aspecto. E que é uma justiça muito apenas tendenciosa para o lado do amor, né? Ele é sempre um Deus tendencioso, né? Por outro lado, né, a gente vê também que o problema dos Nicolaítas
não era um problema restrito à igreja de Éfeso, porque Sim. quando Jesus Cristo encaminha as cartas por meio do apóstolo João, ele escreve à igreja de Pérgamo, e lá no versículo 15, ele diz: outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Olha só. Aqui a situação é algo inverso, oposto. porque aqui ele está dizendo, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, enquanto em Éfeso o povo odiava a doutrina dos nicolaítas, na igreja de Pérgamo havia uma adesão à doutrina dos nicolaítas. E aí surge a pergunta, né? Quem seriam esses nicolaítas? Não sei. O que se pode dizer é que pelo nome, que essa doutrina, ela seria uma doutrina que teria derivado de um certo Nicolau. E não é o Papai Noel aqui, né? E que não é o Papai Noel. Só que Nicolau é também uma palavra cujo significado ele pode não necessariamente se referir a uma pessoa, porque tem a ideia daquele que vence sobre o povo, aquele que vence o povo, né? Essa é a ideia. Isso por causa da palavra para vitória, né? Que seria Nike. Exatamente, exatamente. Qual é a questão aqui? Qual é a tendência que a gente vai encontrar em termos de interpretação sobre quem seria esse grupo? Seria um grupo, obviamente, pagão, que havia aderido a certas ideias muito ainda embrionárias no final do primeiro século, que no segundo século será denominada de gnosticismo, ok? Será denominada de gnosticismo. Porque a gente não tem, tecnicamente, a gente não tem gnosticismo no primeiro século. A gente tem ideias embrionárias do gnosticismo que vai se estabelecer no segundo século. Então, algumas ideias estão presentes. E muito provavelmente aqui, embora a gente não tenha informações sobre que grupo esse seria, era um grupo com alto grau de paganismo e que desviava o povo, de certa maneira, para longe do seu Deus. Muito provavelmente, aí agora é hipótese, uma hipótese, ok? Não estou batendo martelo. Muito provavelmente, esse seria inclusive um grupo para minar a fé dos irmãos efésios e que os teria levado a abandonar o primeiro amor. Ok? A abandonar o primeiro amor. Mas aí você vai pensar assim comigo, mas isso é uma contradição. Por quê? Aqui ele diz que tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, e a teu favor, o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas. Ok, eu não vejo contradição nisso. Porque, veja, se há uma ideia dentro de um contexto local e há uma resistência clara a essa ideia, não significa que internamente, com o passar do tempo, algum tipo de adesão tenha sido feita por certas pessoas, ao ponto de, no final do primeiro século, depois já de décadas, essas pessoas terem de alguma maneira se perdido ali por conta de ideias estranhas. Eu não estou dizendo que essa teria sido a razão, mas essa poderia ter sido uma das razões para que o povo de Éfeso, de fato, abandonasse ali o seu primeiro amor. Interessante, muito interessante. E quando você falou de Éfeso, você fez a conexão aí com esse contrário que é o que a igreja de Pérgamo faz, né? Então, se Éfeso aí odeia as obras dos nicolaítas, Pérgamo vai apoiá-la, mas a igreja de Pérgamo tem outras coisas interessantes ao serem abordado ali, ao ser abordado sobre ela, né? Duas expressões que me chamam a atenção. Uma é trono de Satanás, eu queria que você comentasse um pouco ao falar do contexto de Pérgamo como um todo. E a outra é essa ideia de pedra branca. Que pedra branca é essa, né? Parece a pedra filosofal. Que danada é essa pedra branca aí? Então, a cidade de Pérgamo, Saori e irmãos que nos acompanham, era uma cidade onde a adesão ao paganismo superou praticamente todas as cidades do Império Romano, com exceção de Roma. Pérgamo era uma cidade que impressionava pela quantidade de templos e altares. O paganismo ali era muito forte,
mais forte, inclusive, do que o paganismo encontrado em Éfeso, por exemplo, onde havia paganismo, né? Alto grau de paganismo. E, dentre as diversas formas de paganismo, havia o crescente culto imperial, com alto grau de superstição. Em Pérgamo, César tinha templo e era adorado pelo povo. Okay? O povo de Pérgamo, inclusive, se orgulhava do fato de ter sido a primeira cidade em todo o Império Romano, de ter recebido a autorização para construir um templo em devoção a César, em adoração a César. Foi a primeira a receber a autorização, a construção de um templo para que César fosse venerado. Né? Para você ter ideia, essa permissão ela foi dada a Pérgamo quando a gente compara o momento em que foi dada a permissão e a elaboração do texto do Apocalipse, 100 anos antes. 100 anos antes. Até um pouco mais de 100 anos antes, 110, 115 anos antes dessas cartas, pelo menos tomando por base ali que ela tenha sido escrita na última década do primeiro século, né? Mais ou menos ali, então, 100, 110 anos antes, essa permissão foi dada. Então, havia uma longa tradição de culto ao imperador na cidade de Pérgamo. E o povo de Pérgamo se orgulhava dessa permissão e desse culto. De modo que quando Cristo dirige a sua carta à igreja de Pérgamo, ele faz advertências quanto a esse trono de Satanás, que provavelmente não tinha ali em mente qualquer outra divindade senão o próprio César. E por que eu acho isso? Por que eu penso isso? Porque se a gente pega as ideias do apóstolo Paulo, quando ele escreve algumas de suas cartas, ele vai dizer assim, o ídolo nada é. O ídolo nada é. O ídolo ele é fruto da mentalidade humana. O ídolo ele não é palpável. Você não pode tocar no ídolo, você não pode venerar um ídolo concretamente. Mas em relação a César? Em relação a César, é um ídolo palpável. É uma pessoa que se apresenta diante de outras pessoas. E é uma pessoa que é venerada por todo um povo. Então, parece que esse culto ao imperador, ele se sobressaía em relação aos outros cultos pagãos. Ambos eram pagãos. Todos eram pagãos. Mas o culto ao imperador se sobressaía. Então, muito provavelmente, quando o texto aqui fala, né? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, muito provavelmente é uma alusão à veneração, ao culto que a cidade prestava e se orgulhava em relação ao imperador. Né? Então, é uma grande chance de que tenha sido dessa maneira. Que conexão, né? Interessante. Então aí a gente vê um exemplo bem específico, né, de como o contexto faz toda a diferença. Saber dessa ligação de Pérgamo com a adoração a César, aquele que governa, que está sentado no trono, e aí o trono de Satanás, então, como um símbolo para se referir a ele, essa no caso a idolatria a ele, né? A idolatria. Né? A idolatria. E daquele que se opõe, porque de fato assim, os imperadores romanos, todos eles se opuseram. Pelo menos ali no primeiro século, há uma predominância, né? Assim, vou ser redundante propositalmente, uma predominância enorme. Uma predominância enorme. Porque, assim, os imperadores, todos, eles têm algum grau de hostilidade pela fé e pelo evangelho. Porque o evangelho é, de fato, ameaçador em relação à condição deles, como rei, né? Como rei diante do povo. Só há um Senhor, né? Essa frase Senhor, aí para Cristo. Por isso que o peso de Jesus Cristo é o Senhor, essa frase, ela pesa dentro do contexto do Novo Testamento, porque isso é uma franca oposição, ela é uma oposição, de fato, clara contra o Estado romano, contra o Império Romano. E Império Romano que conjuga com a religião. Isso é importante. E me permita aqui só fazer um link com um capítulo posterior do Apocalipse, que eu acho que é extremamente importante, que mostra esses vínculos que tem a ver com a questão do Estado e da religião juntos, servindo juntos ao diabo. Se você pega o capítulo 13 do Apocalipse, há uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. E se você ler o texto, né, você aqui é retórico, né, você que está ouvindo, é todo mundo. Se a gente lê o texto,
você vai perceber que a primeira besta, ela aponta exatamente para o governo estatal que está a serviço do grande dragão, que foi exposto no capítulo 12. É o Estado a serviço do diabo, no capítulo 12. E no capítulo 13, então, surge essa primeira besta, que é o Estado, muito provavelmente uma alusão, inclusive, ao próprio Império Romano. E no próprio capítulo 13 fala de uma segunda besta, que surge para servir a primeira besta. E essa segunda besta, ela tem traços religiosos. Então é a religião a serviço do Estado que está a serviço do diabo. Então quando a gente volta agora para Pérgamo, volta aqui para o capítulo 2, a gente consegue ver essas duas coisas juntas. Você tem um Estado pelas mãos do imperador, e um imperador que é venerado, que é adorado por uma população. Ou seja, é o Estado e a religião a serviço do diabo. Por isso, trono de Satanás. Não mede palavras. Aqui é claro, é o trono, de fato, de Satanás, né? Aí, você levantou a questão da pedra branca, Exato, né? Exato, que é uma expressão muito interessante, branca, né? Pedra Sim. Branca, que pedra branca é essa? Pedra branca. Bom, o verso 17, né, capítulo 2, 17, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Rapaz. O que acontece? A cidade de Pérgamo, e aqui vem uma curiosidade, né? A própria ideia de pergaminho vem do nome da cidade de Pérgamo. Era uma região que tinha que produzia muitas coisas. E ali, por conta da localização especificamente, tá? A localização, por conta de questões geológicas e até catástrofes naturais que costumavam acontecer naquela região, aquela cidade ela produzia uma quantidade elevada de seixos, né, de pedras. Aqui a minha versão diz, inclusive, pedrinhas, porque não eram pedras grandes, né, eram pequenos seixos, né, pequenas pedras, completamente brancas, muito próximas daquilo que a gente conhece hoje como mármore branco, né? Pedras que se assemelhavam em termos da coloração com aquilo que a gente conhece hoje como o mármore branco. E essas pedrinhas, elas serviam para muitos propósitos ao comércio da cidade. Nelas eram gravadas inscrições, eram feitos a partir delas amuletos, né? Eram lembrancinhas da cidade. Essas pedras eram levadas para outras regiões. O Império Romano utilizava, inclusive, para pavimentação, para uma série de outras questões, né? E a ideia da pedra branca aqui, ela remete à questão da pureza, né? Que acho que é a ideia da pureza, mas também, vamos dizer assim, da consistência, né? Da consistência. E por que talvez a gente possa dizer, utilizando esse conceito? Porque o próprio capítulo fala de que sobre essa pedrinha, né, escrito um nome novo. Isso faz alusão àquelas inscrições que as pessoas costumavam fazer nessa pedrinha branca e vendiam no mercado. Assim como a gente vai, por exemplo, visitar uma cidade do interior, e ali você tem aquelas lembrancinhas da cidade, às vezes alguma coisa inscrita e tal, Pérgamo também tinha. Era natural. Então as pessoas faziam inscrições. Ao invés da miniatura da Torre Eiffel, você levava uma pedrinha branca para casa. Exatamente. Levava uma pedrinha branca para casa como uma lembrança da cidade de Pérgamo. O que estava na inscrição? Bom, no comércio de Pérgamo eu não sei. No Apocalipse, um novo nome. Um novo nome. E diz o texto, um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Exceto o salvo. Ele vai receber um novo nome. É uma promessa que Deus concede, né? Rapaz, para mim Deus essa promessa é melhor ainda, né? Que o cara tem um nome desse, Saor, um novo nome, vale a pena. Vale a pena. Não. Mas é um nome forte e é um nome diferente, né? Não tem risco de ser confundido. É verdade. Mas eu prefiro o novo da pedrinha.
Paulo, rapaz, Paulo, quantos Paulos existem? É uma loucura. Você né? tá ligado ao apóstolo Paulo, é mais chique, entendeu? Tá certo. Ah, rapaz, vai estar longe, viu? Tá distante. Tá certo. Tá distante. Então a pedrinha muito provavelmente diga respeito a isso, Saul, a Uhum. algo que o povo conhecia, portanto, mais uma vez, o elemento histórico-cultural fazia parte dali da realidade do povo. O povo sabia sobre esse negócio de pedra branca, sabia sobre as inscrições que eram feitas em pedras brancas, e no caso aqui, o que estaria inscrito ali? Só aquele que recebesse a pedra iria saber, é um novo nome. É um novo nome. E o nome, né? O nome é a própria natureza do indivíduo. O nome é o caráter do indivíduo, né? Sim. Não à toa que nas escrituras há muitas alusões e citações do nome de Deus, né? É o que ele é. O nome é o que Deus é, o nome é o que nós somos, né? Então, esse é um ponto importante. Muito bom. E aqui a gente não tem mais condições, por causa da proposta do podcast, de continuar tendo aprofundamento em cada uma das igrejas e cada um dos elementos. Mais uma vez, fica a recomendação para que os ouvintes adquiram o livro e possam ler aqui com cuidado. Mas algumas perguntas finais que a gente pode usar para resumir mais da mensagem do livro como um todo. Diante do que a gente aprende com esse livro, por exemplo, e com o livro de Apocalipse de maneira geral também, quais são as principais lições que o que é dito a essas 7 igrejas nos ensina para a igreja dos dias de hoje? O que é que nós podemos aprender com o que foi escrito a essas 7 igrejas? Bom, primeiro eu diria, Saul, o seguinte, antes de responder a essas perguntas. No Brasil, em língua portuguesa, de uma maneira geral, é a melhor obra que nós temos publicado em língua portuguesa. É a melhor obra. Nós temos outras obras, temos boas outras obras. Eu tenho aqui algumas outras obras. Mas as questões relacionadas à profundidade da pesquisa para que esse material fosse elaborado, eu não conheço. Eu não estou dizendo que não haja. A partir da minha experiência, daquilo que eu conheço, daquilo que eu chequei, daquilo que eu verifiquei, eu não conheço nenhum material que tenha sido publicado com tanta riqueza de informação, não fruto de achismos, mas fruto de profunda pesquisa. Então, assim, eu não posso responder essas perguntas que você fez agora sem antes dizer para o nosso irmão, nosso amigo que nos acompanha, sobre a necessidade de adquirir essa obra. E não é uma mera venda, é realmente uma recomendação de alguém que foi impactado pela leitura da obra. E apesar, como eu disse, de já ter lido outras obras, de possuir outras obras que tratam do tema que é abordado aqui, a meu ver, na minha opinião, é o que nós temos de melhor já publicado em língua portuguesa. Então, eu recomendo, de fato, a leitura dessa obra. Agora, em termos de aplicabilidade, nós temos ali 7 situações que são bem distintas umas das outras e que conseguem dar conta, não com completa precisão, mas conseguem dar conta de todas as dificuldades que, eventualmente, as igrejas locais enfrentam na sua caminhada. Então, cada uma dessas 7 cartas, dessas pequenas cartas que foram escritas, né, para as 7 igrejas, cada uma delas tem uma profunda aplicabilidade. Pode ser que, por exemplo, alguma coisa em relação a Éfeso não tenha uma aplicabilidade um pouco mais estreita em relação à igreja onde eu sirvo, mas haverá ali certamente alguma coisa que pode ser aplicado às realidades da igreja. E além de um outro detalhe, de repente essa coisa que não está tão vinculada às realidades hoje da igreja onde eu sirvo, poderão ser as realidades amanhã. Então, por exemplo, hoje eu posso olhar para a carta, por exemplo, que foi escrita a Éfeso, a igreja de Éfeso, e dizer, olha, esse ponto aqui, ele tem uma aplicabilidade enorme para a realidade da nossa igreja. Esse outro talvez aqui não, no momento que nós estamos vivendo, mas esse ponto aqui tem uma aplicabilidade. Mas amanhã, aquele ponto que não teve aplicabilidade poderá ter. Então, as 7 cartas, elas têm uma aplicabilidade contínua na história da igreja. E eu não estou dizendo com isso para que não haja confusão de compreensão, porque há metodologias interpretativas sobre essas questões. Eu não estou dizendo que cada igreja dessa é uma fase da história, porque existe essa interpretação.
Éfeso é uma história, né? Depois passa a fase de Éfeso, vem a parte de Esmirna, passa Esmirna, chega a Pérgamo, passa Pérgamo, chega a Tiatira, e aí Sardes, Filadélfia, e aí Laodiceia é a fase final da história da igreja. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que aquilo que as 7 igrejas viveram sempre terão aplicabilidade para a vida da igreja em qualquer circunstância. E é muito interessante. Talvez hoje, Saor, uma hipótese, né? A gente pega aqui um texto, qualquer que seja, um texto. Vamos pegar o próprio Éfeso, né? Deus esteja dizendo para a sua igreja, uma hipótese apenas, tá? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Pode estar dizendo isso para num determinado recorte temporal. E para a nossa igreja, ele pode estar dizendo assim, eu estou chateado com vocês porque vocês estão aderindo à obra dos nicolaítas. Aí eu estou pensando em Pérgamo. Eu não tenho resistência como a igreja de Éfeso aos nicolaítas, eu estou agindo como Pérgamo, no sentido de dar adesão aos nicolaítas. Então, assim, nesse momento na história, nesse exato momento em que a gente está aqui conversando, há aplicabilidade de tudo que é ensinado nas 7 cartas em todas as igrejas do mundo. Há uma igreja aqui que está recebendo o elogio da parte de Jesus Cristo, né? No sentido, olha, você não tem dado aí voz aos nicolaítas, mas para outra igreja ele está dizendo, vocês estão dando ouvidos aos nicolaítas. Para uma igreja ele está dizendo assim, olha, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida, você vai passar aí por uma provação, por uma luta, por uma perseguição. Para outra igreja ele está dizendo assim, eu tenho contra ti isso e aquilo outro. Então, nesse exato momento, a voz de Cristo ela reverbera de várias maneiras, em termos de aplicabilidade, para as igrejas que existem no mundo hoje, né? Então, as 7 cartas são extremamente relevantes. Extremamente relevantes. Fica aqui, inclusive, um encorajamento aos presbíteros, aos pastores, né, que lidam com o ensino na igreja local. Vale a pena. Se não há tanto desejo, coragem para expor o Apocalipse inteiro, vale a pena pegar os 2 capítulos ali de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, e expor as 7 cartas. Isso é muito proveitoso, isso abençoa a igreja, isso fortalece a fé dos irmãos, isso santifica a igreja, isso abre os olhos da igreja para os perigos que estão no nosso entorno e com os quais a gente precisa lidar, né? Então fica aqui, inclusive, o encorajamento para que se estude, se leia o Apocalipse e se pregue, né? Pelo menos aí os capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Ótimas recomendações, Paulo, ótimas recomendações. Foi uma maravilha conversar aqui com você. Gostaria de passar mais tempo batendo esse papo, tirando algumas dúvidas sobre o que é que Apocalipse fala, principalmente aqui no contexto das 7 igrejas. Mas, diante do propósito do podcast, a gente tem que encerrar aqui. Só que fica aí, né, o convite já para a gente marcar depois um outro podcast sobre outros livros da Vida Nova. Vamos, e o agradecimento pela participação em mais esse. Eu que agradeço, Saulo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a Vida Nova por mais essa oportunidade, o privilégio, né, de poder servir, né? E Deus seja louvado. Nosso desejo é que esse podcast e todos os outros, né, que têm sido empreendidos pela Vida Nova, traga benefícios, né, à fé dos nossos irmãos e fortaleça a fé da igreja, seja um encorajamento para a gente seguir firme em Cristo. Muito Obrigado. Bom, meu irmão. Obrigadão. E você aí de casa que nos ouviu, ficou interessado em aprender mais sobre as 7 igrejas citadas em Apocalipse, sobre o livro de Apocalipse como um todo. Então, primeiro leia o livro de Apocalipse e leia também esse livro aqui, que foi tão bem recomendado pelo Paulo, As 7 Igrejas do Apocalipse em seu contexto histórico-cultural, do Colin Hammer. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. E se você gostou dessa conversa também e quer assistir outros bate-papos que nós temos aqui no nosso podcast, então se inscreva aí no canal do YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida, nos ouça em áudios, nos veja nos vídeos e nos ajude também deixando aí seu feedback, seu like, seu comentário e compartilhando com outras pessoas. Fique de olho para os próximos podcasts que virão e é isso aí, até a próxima, valeu!